E aí, tudo bem? Começa agora mais um Speak Studio. É um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Hoje você vai gostar desse assunto, viu? Todo mundo já falou sobre isso, eu tenho certeza. Hoje o assunto é cirurgia plástica. Quem está aqui com a gente é o Pedro Morales, ele que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Speak Studio. Pedro, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Guilherme, o prazer é meu. Uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a nossa especialidade e principalmente falar da cirurgia plástica com muita verdade. Obrigado. Pedro, eu vou começar aqui com uma frase que você já falou e aí eu vou querer entender melhor essa frase. Você fala o seguinte: devolvo a autoestima das pessoas através da conscientização da sua beleza e valor. Se necessário, recorro à cirurgia plástica. Quer dizer que não é qualquer pessoa que precisa de cirurgia plástica. Exatamente, Guilherme. O que acontece é o seguinte, a beleza ela tem vários âmbitos e um deles é o autoconhecimento, né? A valorização que a mulher tem sobre si mesma e não só a questão externa estética, né? Então, antes de qualquer mulher ou paciente, enfim, paciente masculino, se adentrar nesse universo da cirurgia plástica, ela precisa ter consciência da beleza dela interna, que eu falo, né? Então, não adianta nada uma paciente para cirurgia. Nós vamos melhorar sim, né, essas questões externas, a parte estética, mas e se ela não estiver bem? Tiver com um grau de ansiedade muito severa, depressão, problema particular, se a gente não conseguir tratar essa paciente de dentro para fora, eu não vejo sentido na cirurgia plástica. Então esse é meu lema. Ou seja, a pessoa vai lá colocar silicone, a mulher vai colocar silicone, mas se ela não estiver bem, ela vai olhar para ela e falar, mas não ficou legal, não era isso, porque o problema não é ali, é o tamanho do seio. Exatamente. Então veja, muitas vezes, e a maioria das vezes, essa questão de estética, né, essa questão estética, todo mundo recorre a ela. Então não quer dizer que você tem que estar com o abdômen trincado, a mama super redonda, que você é bonita e você vai estar bem. Então, quantas mulheres hoje têm depressão e estão com os corpos, né, perfeitos? Tá tudo bem. Exatamente. Tem aquele corpo malhado, tem aquela mama bonita, né, dentro dos padrões que ela espera, mas ela não está feliz, ela não está satisfeita. A cabeça não tá boa, por exemplo. Exatamente. Ô Pedro, mas daqui a pouco a gente continua isso, né? Foi só pra gente mostrar para quem está acompanhando a gente que o assunto aqui vai ser legal. Como você resolveu virar um cirurgião plástico, né? Porque na medicina a gente sabe, tem muitas especialidades e você escolheu a cirurgia plástica. Por quê? Guilherme, o que acontece? Desde muito novo eu sempre quis fazer medicina, né? O meu pai, ele não era médico, minha mãe, eu não tinha ninguém na família médico. Mas sempre me despertou. Então, em algumas situações onde a gente procurava atendimento médico, aquilo me interessou, aquele cuidado, o cuidar do outro, isso sempre me chamou a atenção. Então, desde novo, eu tive esse objetivo de fazer medicina. E graças a Deus eu consegui, entrei na faculdade, mas o caminho é longo, né? Então, são 6 anos de faculdade. E para chegar até a formação de cirurgia plástica, nós levamos mais alguns anos. São 3 anos de cirurgia geral hoje, mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, um total de 12 anos de formação. Eu estava aqui fazendo as contas, 12 anos. Então, veja que, e eu sempre falo isso para as pacientes, que a persistência, determinação e disciplina, ela vai te levar ao sucesso. Eu não estou falando só profissional. Então, em alguns casos, as mulheres precisam perder peso, por exemplo. Se elas têm disciplina, persistência, né, elas vão conseguir chegar lá. E a nossa profissão é a mesma coisa, assim como você, né, na sua profissão, na sua área, a gente precisa de dedicação. E fica um alerta, porque hoje existem vários profissionais que não são graduados, né, e hoje é liberado muitos profissionais fazerem preenchimento, botox, lipoaspiração em consultório. Então hoje a gente vê muitas notícias ruins com relação a isso. Então veja que nós levamos 12 anos até chegar à cirurgia plástica, para aí sim começarmos a realizar as cirurgias, procedimentos. E aí depois um profissional que não passou por tudo isso realiza alguns procedimentos que
não deveriam fazer. Exatamente. Hoje, alguns profissionais eles têm a liberação, né? Mas você vai fazer um curso assim, entre aspas, pós, de algumas semanas. Rapidinho, aí o cara já aprendeu a fazer? E é uma questão complexa, né? Então fica esse alerta. Para, né? de repente, procurar bem o Exatamente. profissional que você vai fazer um determinado procedimento. E assim, né, Guilherme? Igual a gente estava comentando um pouquinho antes do início, a cirurgia é uma coisa muito séria. Então, nós cirurgiões, quando nós vamos para a cirurgia, a gente sabe dos riscos. A gente tem medo, assim, né? As pacientes falam para nós assim, a gente tem medo. E os médicos também têm medo. Por isso que a gente tem todos os cuidados, respeitamos as limitações, indicamos bem a cirurgia para a gente diminuir os riscos. Né? É o que a gente escuta que é assim, a cirurgia é simples, mas é uma cirurgia. Né? A gente escuta isso aí direto. Exatamente. E o anestesista, né, ele sempre fala, uma pró de mama, uma cirurgia de 1 hora, pode ter complicação. Uma cirurgia de pálpebra, mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, pode ter complicação. Por isso que é preciso pensar direitinho e escolher um bom profissional. Exatamente. Existem vários profissionais bons, né? Ninguém está aqui falando, o Pedro Morales é o melhor, nada disso. Claro. Eu não tenho esse pensamento de jeito nenhum, mas é fazer escolhas, né? Você ir atrás, passar em consulta, se informar e filtrar as informações de redes sociais. Porque isso é que leva as pacientes para um caminho errado. Daqui a pouco vamos falar sobre isso aí, né? Padrões de redes sociais, padrões de beleza da internet. Sim. Mas antes, para voltar, né, na sua caminhada, você escolheu a cirurgia plástica. Rola um preconceito entre os colegas quando o médico resolve seguir para a cirurgia plástica? Olha, depende, tá? Por exemplo, eu fiz minha formação em cirurgia plástica na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma cidade muito grande. Então, como haviam muitos cirurgiões plásticos, né, eu não notava essa, entre aspas, competição. Agora, infelizmente, em Ribeirão tem, algumas cidades menores tem, porque cada um segue um fluxo de ideias. Aí é que tá. Aí cabe a cada um julgar ou não. Então, assim, nós não estamos aqui para julgar ninguém, certo? Certo. Então, se aquele cirurgião ele tem um trilho, ele tem um caminho onde ele vai fazer um tipo de venda, entre aspas, por um determinado produto, tem outros que vão falar sobre a parte humana. Agora, não cabe ao cirurgião ficar julgando o outro ou não, ou comparando. Entendi. E, ao mesmo tempo, você não pode ter, entre aspas, inveja, né? Aquela inveja maldosa, porque a inveja boa sempre é bom. Uhum. Então, Ribeirão Preto tem bastante cirurgião plástico, né? Eu respeito todos eles, né? Não tenho conflito com nenhum deles aqui. Tudo é levado de uma maneira mais amigável, mas a gente sabe de histórias por aí que não é bem assim, né? Então é cada um ter o seu trabalho, seguir a sua linha de pensamento, né? Que sempre você vai ter o seu caminho. Essa é a minha ideia. Legal. Pedro, então vamos lá. Vamos para essa história de padrão de internet, né? Hoje em dia, as pessoas estão sempre ligadas aí no Instagram, acompanhando lá, né, quem é digital influencer e tudo mais. E aí a pessoa vê lá aquela mulher bonita, aquele homem bonito e fala, eu quero ser que nem o fulano. E aí que está o erro. Aí que está a pegadinha. Na verdade é assim, né, Guilherme? O padrão de beleza das redes sociais é muito complexo, né? Então, se você pegar há muitos anos atrás, aquela paciente, aquela mulher magrinha, que não tinha músculo, uma mama pequena, era considerado o padrão de beleza. Modelo, né? O modelo eram magrinhas e altas. Hoje existe uma tendência mais a treinamentos musculares, né? Então, a mulher que tem um pouquinho mais de músculo, um abdômen um pouco mais definido. Bumbum grande. Exatamente. E assim, então em cada geração, em cada era, os padrões eles mudam um pouco, né? Isso é normal. Agora, cabe a cada mulher ter o entendimento de si própria. E a comparação não tem que ser com a fulana X da rede social, tem que ser com ela mesma. E o primeiro lugar que eu sempre falo é a saúde. Então, óbvio, a paciente está acima do peso, ela tem que perder o peso, mas não só por uma questão estética, pela saúde dela. Sim. Então, imagine se ela chegar, sei lá, aos 60 anos, está com obesidade, descobre uma hipertensão, tal, a expectativa de vida dela diminui. Porque hoje a pessoa fica um pouquinho mais gorda e já quer fazer a bariátrica.
Não quer saber de ter algum esforço, né? Mais ou menos nessa linha que você está dizendo. Exatamente. Então, a maioria das pessoas hoje tem procurado respostas mais rápidas, né? Coisas rápidas. E tudo aquilo que é mais... que é igual uma construção, né? O alicerce, se você fizer um alicerce bem feito, você levanta bem aquela obra, né? E a mesma coisa com relação à nossa saúde. É um passo de cada vez, você vai criando aqueles alicerces devagarzinho, devagarinho, devagarinho. Isso leva tempo. Muitas vezes a mulher ela quer algo mais rápido. Mas eu vou te apertar agora. Você é médico, você trabalha com isso, você precisa ganhar dinheiro com isso. E aí chega lá uma mulher que quer ficar igual a digital influencer lá da rede social e ela não tem perfil para aquilo. E aí, como é essa conversa? Primeiro, né, Guilherme, o meu fluxo de pensamento, primeiro, eu tenho como meta e como propósito tentar, de alguma maneira, transformar a mulher de dentro para fora. Então, quem me conhece já sabe. Esse é o meu primeiro propósito. Então, eu não fico pensando em dinheiro, o que vai ter ou não. E todo mundo que está ao meu redor sabe, inclusive na clínica. Todos, amigos, profissionais ao redor. Então, se uma determinada paciente chega ao consultório e ela não está alinhada com os nossos propósitos, alinhada à expectativa com o resultado, a gente não faz a cirurgia. Você vai falar não. Isso é muito real. E, Pedro, mas e acontece? Acontece. Em vários casos, a paciente chega a marcar a consulta, vai até o consultório, ela está pensando em fazer ali a cirurgia, mas às vezes eu falei para ela, olha só, a sua mama vai ficar natural. E ela quer mama marcada e eu expliquei o porquê. Porque depende do tecido mamário. O que é mama marcada? A gente considera a mama marcada quando nós colocamos prótese e o colo ele fica mais evidenciado. Tipo um decotão assim? Na verdade é assim. Eu estou imaginando a mulher com decote e aquela mama bem marcada assim. Isso gera confusão. Por quê? Gera confusão. Então tá, não sou só eu. Normal. Então assim, toda prótese vai deixar o colo preenchido. O colo é a região superior da mama, certo? Certo. Mas esse colo ele pode ficar mais evidente com uma marcação da prótese. Aquele caso onde essa marcação fica mais evidente, nós chamamos de mama mais marcada. Entendi. Aquelas mamas que nós temos o preenchimento do colo, mas não se evidencia tanto essa marcação, nós chamamos, entre aspas, de natural. Certo. Tá? Mas lembrando que nenhuma mama natural tem um colo preenchido. Então, suponhamos que a paciente... Então, olha só. Imagina esse celular aqui. Certo, Guilherme? Certo. Se a gente colocar um pano, ou igual a minha camisa, muito fininha aqui por cima do celular, o contorno do celular vai ficar evidente. E se eu colocar um edredom? Não vai. Fica. E se eu colocar 2 edredons? Não vai também. Vai sumir. Exatamente. A mama é a mesma coisa. Toda mulher tem tecido mamário, que é a glândula e gordura. Quando nós colocamos a prótese e o tecido mamário é mais espesso, 2, 3, 4 centímetros, disfarça mais a prótese. Quando o tecido é mais fino, fica mais evidente a marcação da prótese. Mas aí termina esse caso. A mulher foi lá e aí como é que foi? Então, suponhamos que ela tenha um tecido mamário, onde essa mama, de qualquer maneira, vai ficar mais natural, entre aspas, como eu disse, colo preenchido. E ela quer porque quer marcado. E eu percebo que ela está insatisfeita, ela vai ficar insatisfeita se ficar natural. Eu falo, então vamos pensar direitinho, a gente não vai fazer cirurgia, a hora que você estiver preparado é o momento. E aí, ela vai embora brava? Muitas vezes sim, e muitas vezes na consulta, mas assim, tudo é a maneira que a gente passa, né? Então, quando você fala numa determinada situação para alguém, o jeito que você fala e conduz é diferente, né? Pedro, eu imagino assim, se eu conheço alguém que quer fazer uma cirurgia plástica, eu vou indicar o Pedro, porque você vai lá, que é o seguinte, ele vai te falar se você realmente precisa ou não, como vai ficar. Ele não vai querer só saber de ganhar dinheiro. Então eu acho que isso é muito legal. É uma confiança para quem for fazer um procedimento, que é o que todo mundo quer hoje, né? Que eu imagino, né? A gente quer buscar um bom profissional, Sim. né? Então eu acho muito legal isso aí. Eu acredito muito assim, tá, Guilherme? A era tecnológica, ela vem para nos auxiliar, não para nos salvar. E as pessoas estão perdendo esse conceito. Está existindo uma troca da tecnologia e a perca da humanidade da pessoa, entendeu? Isso em vários aspectos. Então, se você notar por aí, e eu creio que, isso eu tenho muito firme como meu propósito, que lá na frente as pessoas vão enxergar.
Então, as pessoas que vão se destacar ou vão ficar ali e tal, com uma boa, não uma boa fama, mas um bom nome, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa que fez o seu trabalho direito, são aquelas pessoas que seguem esse padrão humano, entende? Ô Pedro, e aí assim, hoje quais são as cirurgias mais procuradas em relação ao que está rolando na internet? Assim, o que né, as mulheres vão lá buscar fazer no seu consultório? Tá. E os homens também? Sim. Ó, as cirurgias mais realizadas, lipoaspiração. A lipoaspiração nós retiramos os excessos de gordura, né? Retirada de pele, pós-gestação, pós-cirurgia bariátrica, pós-oscilações de peso. E essas retiradas envolvem algumas partes do corpo. Mama, abdômen, braço, coxa, tá? A região da face também é uma cirurgia bastante realizada, rinoplastia. Mama, nós podemos só colocar prótese ou tirar a pele, que é a mastopexia. É a mais procurada? Silicone, você falou mama, a mais procurada? Para você ter uma ideia, assim, no nosso país, a cirurgia mais procurada é lipoaspiração. Lipoaspiração. Aí em seguida vem a mama, tá? E aí depois, aí vem o restante, né? Cirurgia de braço, coxa, e depois nariz, cirurgia de face, que é o lifting facial, região palpebral, as pálpebras. Orelha também, de deixar a orelha também. Bem certinha, né? Orelha também. Ô Pedro, e os homens? Olha, aumentou muito a procura de cirurgia plástica em homens. O que os homens estão procurando? A maioria é lipoaspiração. Lipoaspiração. E aí a gente tem também cirurgia de blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, né? Então o homem, a partir aí dos 40 anos, 45, começa a se incomodar um pouquinho com a região aqui palpebral, a pele. Alguns casos aqui embaixo também dá para ajeitar, né? Sim. Aqui qual o nome aqui? Essa região toda, tá, Guilherme, chama pálpebra. Entendi. Então a gente tem a região palpebral superior e a pálpebra inferior. Aqui começa a ficar mais, assim, tem umas bolsas, né? Exatamente. Então o tratamento da cirurgia das pálpebras, ela é diferente da superior e inferior. Entendi. A região superior nós tiramos mais pele do que bolsa de gordura. Já na pálpebra inferior é o contrário, porque aqui acumula-se mais bolsinhas de gordura. Ô Pedro, mas e aí em relação à lipoaspiração? Chega lá uma mulher querendo fazer lipoaspiração e aí você percebe que talvez se ela fizesse uma atividade física, um regime, ela conseguiria, mas ela não está disposta a fazer isso. Ela quer porque quer a lipoaspiração. E aí? É muito complexo porque a lipoaspiração ela não é indicada para as pacientes que estão acima do peso, que não mantêm uma dieta e não fazem atividade física. Então aí você joga tudo isso na mesa. Exatamente. Por quê? Olha a lógica disso. Nós retiramos a gordura na lipoaspiração, a gordura que está embaixo da pele, certo? Aquela paciente que está muito acima do peso, aquela gordura estica aquela pele. Então, se nós retirarmos aquele excesso de gordura, e for uma gordura considerável, sobra as pele. Hoje nós temos a tecnologia para nos auxiliar a retração de pele. Mas não são todos os casos que tem indicação. Ou seja, ela vai fazer isso, mas vai ficar feio, não vai adiantar. Que é o que você fala, isso não vai ficar legal. Exatamente. E tal. E aí vem as frustrações, né? E outra questão é a gordura visceral, que é a gordura que está entre as vísceras, ou seja, o intestino, o útero, o estômago, que está na cavidade abdominal, essa gordura nós não retiramos na lipoaspiração. Isso somente com atividade física, dieta e perder peso. Quer dizer, tem coisa que tem que suar mesmo. Não dá para deitar lá e sair outra pessoa. Existe essa visão, né? Então, às vezes, a mulher acha que vai até o consultório, né? E a cirurgia plástica vai transformar. Então, ela precisa conhecer a realidade. A cirurgia plástica vai ajudar ela, mas num determinado momento. Por isso que a cirurgia plástica ela é um processo. Muitas vezes a paciente vem até o consultório, ela não vai fazer cirurgia na semana que vem. Precisa ajustar algumas coisas, fazer um pré-operatório bem feito. Para a gente chegar lá na frente, nós termos bons resultados, alinhado com a expectativa. Pode demorar quanto tempo todo esse processo? Olha, isso é muito variado. Eu tenho um caso, eu tenho um caso, por exemplo, de pacientes que às vezes vem até o consultório e ela precisa perder, por exemplo, 50 quilos. Isso pode levar. 50 quilos pode levar. Pode levar um ano e meio. Eu ia falar até anos assim, né? Muita coisa. E aí o que me gratifica demais é que você conduzindo isso, explicando para a paciente de maneira correta, a chance dela ir atrás é mais alta, né? Então eu tenho diversos casos assim, de pacientes que precisam perder 20, 30, 10, 15.
E elas entendem. Aí elas chegam até o consultório de outro jeito, você precisa de ver. Ai, Pedro, eu tô mais animado, agora eu tô fazendo isso, tal, meu relacionamento mudou, meu trabalho. Olha que legal. Aí faz a cirurgia, alinhado com a expectativa, vai ter um resultado satisfatório, menos riscos para a cirurgia e a paciente consegue manter o resultado. Ô Pedro, eu lembrei agora, tinha uma amiga que falava assim, o dia que eu ficar rica, eu vou lá no médico cirurgião plástico e vou resolver minha vida. Que eu vou colocar peito, vou colocar bunda, vou colocar isso e aquilo. E é isso, não é isso, né? Não basta só ter o dinheiro. Você vai ter que ver se realmente você vai conseguir passar por todo esse processo, se é necessário tudo isso que você quer. Tem tudo isso, não é simplesmente chegar lá e acabar com a história de vou ficar linda, maravilhosa agora porque eu tô com dinheiro. É por isso que é importante sempre conhecer tudo, né? Então, a partir do momento que você pensa em fazer algo, você tem que conhecer aquilo mais profundamente, né? É igual na sua área, a mesma coisa. Então, eu sempre falo que nem na sua área, eu não conheço muito do assunto. Se for analisar, quase nada. Então, eu vou escutar suas orientações, certo? Sim. Então, eu vou chegar, Guilherme, como é que faz isso? Como é que é isso? O que que é? Eu não conheço. Claro. E você sendo um profissional qualificado, você vai me orientar da maneira correta. O que você quer, Exatamente. como é que é. E aí, todo ser humano tem um livre arbítrio. E aí você pode fazer da maneira correta ou não. Você pode ganhar tempo na sua vida ou não. Aí vai depender de cada um. Ô Pedro, e aí já teve caso também, depois eu vou, de repente, se você puder contar algum outro caso aí que chamou a atenção, que foi um caso difícil de fazer, que depois deu certo. Bom, tem o caso também da mulher que vai lá em busca de uma lipoaspiração e tal, quer emagrecer, e aí você diz que de repente é bom fazer uma atividade física, que calma, né? Bom não, é necessário, que de repente ela desiste porque ela conseguiu emagrecer, mudando os hábitos, e aí depois ela vai depois até lá te agradecer. Já aconteceu isso? Sim, várias vezes. E já aconteceu o contrário também, né? De pacientes que, por exemplo, estão com as mamas bonitas, já tem uma cirurgia prévia, às vezes o incômodo dela não é compatível com o que a cirurgia vai proporcionar de resultado. Eu falo, não precisa fazer, não tem indicação, e ela acaba, às vezes, encontrando alguém que vai fazer. E aí depois ela retorna se queixando de, às vezes, uma cicatriz que não fechou, de uma complicação que teve, entende? Então tem diversas situações. Por isso que a gente tem que refletir muito. Antes de qualquer decisão, toda paciente ela tem que parar, respirar. É igual tudo na vida, não é? Sim, quando dá vontade, calma. Exato. Né? Tudo na vida é assim, a gente tem que levar isso para cirurgia. Então, às vezes você vai, sei lá, vou comprar um carro. Calma, respira. Calma. Vou ver se é isso ou não. Vale a pena. Esse carro aí, quanto que é o seguro? Exatamente. Índice de roubo, revenda, manutenção. Tudo isso. Entende? A cirurgia é um processo. E é um mundo muito interessante porque a gente lida com o corpo inteiro. Então, a gente faz cirurgia plástica do corpo inteiro. Né? Existem até as cirurgias reparadoras, né? Reconstrutivas. Agora, tem que ter as indicações. Porque tem o risco, é o que você falou, de repente a pessoa faz, não fica bom, depois ela se arrepende e aí vai ficar mais difícil, é outra cirurgia. E a parte emocional é o que mais influencia. Porque a paciente ela busca aquilo como sonho e tem muita... E o sonho vira pesadelo. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Ok, a gente pode ter o sonho de fazer cirurgia plástica, mas calma, respira. A cirurgia plástica é o último pedacinho lá do bolo, sabe? É a cereja do bolo. Vamos analisar direitinho. Exatamente. Vamos ver as indicações, como vai ficar o resultado. Está alinhado com a expectativa. A chance de sucesso é muito alta desse jeito. Agora, pode acontecer o contrário. A paciente ser orientada de uma maneira não tão correta, tão verdadeira, e ela se frustrar lá na frente. Então, assim, no meu consultório, eu falo para você, eu não tenho esse problema. E quando as pacientes elas se queixam de alguma coisa, elas já sabiam já. Então, vamos supor, Pedro, eu sei, você falou que ia ficar natural. Não, tá bonito, mas eu queria marcar. Mas não tem o que fazer. Entende? Então, Só que... de vez em quando ela ainda aparece lá, assim, ela gostou, mas ela queria mais. Mas eu fui sincero, você verdadeiro. Tinha avisado. Exatamente. Então, ela já estava sabendo. Entende? Então, ela já sabia. Bom, vai ficar natural. O Pedro me falou. Ele não falou que ia ficar marcado, falou que ia ficar natural. Ô Pedro, hoje é possível a mulher, você tira uma foto dela e aí com computador e tudo mais, ela vê como vai ficar? Olha, existem programas, tá? Inclusive um aparelho onde a paciente ela entra nesse aparelhinho, aí tem uma câmera que roda e faz uma imagem mais artificial, né? De como seria uma cirurgia. Tem muito cirurgião que usa, eu não recrimino, às vezes eles têm o hábito, mas eu não me apeguei muito a isso porque
A hora que você mostra aquela imagem... Ela fica com aquilo na cabeça. E assim, não vai ficar daquele jeito. Entendi. Porque aí se não ficar, fala, mas você me mostrou lá no computador e ia ficar daquele jeito e não ficou. Então, assim, na minha prática, eu consigo ilustrar para a paciente um resultado próximo, de acordo com casos próximos ao dela, e a gente vai discutindo isso, entende? Porque anatomia não adianta. A hora que você vai para a cirurgia no intraoperatório, o tecido mamário, a gente vai olhar na hora. Os exames de imagem, eles nos dão uma ideia, mas é só na hora da cirurgia. Ô Pedro, e aí uma outra questão. Como é saber quanto que a mulher deve colocar no silicone? Porque tem mulher que só quer um pouquinho. Não, eu quero um peitão. E aí? Primeiro, tudo tem limite, certo? A cirurgia de próstata mamária também. Então, muita gente confunde isso, tá? Como é que a gente determina o tamanho da prótese? Principalmente por 3 fatores. O primeiro deles, Guilherme, é a base mamária. Então, a mama ela tem um começo e um fim. E a prótese tem uma base mamária também. Então, tem que equivaler. Não dá para ser mais nem menos. Por isso que sempre tem que ter o mínimo e o máximo. Lembrando, então esse é um ponto. Tá? O segundo ponto, o tecido mamário dela, que é glândula e gordura. Então, imagine que eu coloquei uma prótese de 300 ml e a paciente já tem uns 300 ml de volume. O volume final é a somatória, concorda? Vai ficar muito grande. 600 ml. Às vezes, para o tórax daquela mulher, não vai ficar grande. Entendi. Só que lembra, aquele tecido vai disfarçar a prótese, vai ficar natural. Ou suponhamos uma mulher que tenha 300 ml, mas ela quase não tem tecido. Pouquíssimo, quase zero. A mama vai ficar 300 ml. Só que ela vai ficar mais marcada, mais redonda. Então você olha várias mulheres com a mesma prótese, por exemplo, 300 ml. Cada uma vai ficar de um jeito. Com um resultado diferente. Entendi. Então muita gente almeja, minha amiga colocou 300, ficou... Não é bem assim. E isso não tem relação também com a altura. Então, às vezes, uma mulher com 1,90 m, não quer dizer que ela vai colocar 500 ml. Depende do tórax. Ou, ao mesmo tempo, uma paciente com 1,40 m, se ela tiver uma base larga, a prótese é grande. Depende do tórax da mulher, do tecido. Isso. E da pele. E da pele. Tudo influencia. Exatamente. Então, eu quero deixar o meu igual ao da minha amiga lá, mas não é assim. O seu corpo é diferente. Exatamente. O Pedro, por outro lado, tem mulher que busca, não sei se você faz isso, também de redução de mama. Sim. Eu realizo muito essas cirurgias, né? Eu tenho uma procura muito grande no consultório e é uma cirurgia muito gratificante de fazer, porque são pacientes que têm pitose mamária, Guilherme, é quando a gente considera a mama caída. Então elas têm uma pitose mamária muito acentuada. Aquele volume que pesa demais. Dói as costas. Dói as costas. Eu já ouvi isso. Exatamente. Então, aquele incômodo da roupa, então fica tudo muito desconfortável, né? E aí é uma cirurgia que, além da estética, né, ser melhorada, né, um dos intuitos, ela vai ter mais qualidade de vida. Só que é uma cirurgia com altíssimos riscos. Ah, é? Por quê? Olha, eu imaginava que não, que seria o contrário. Quando nós vamos levantar a areola, então eu não tiro a areola e coloco em uma outra posição. Se eu fizer isso, eu vou romper o suprimento das artérias, que levam oxigênio para o tecido. Então imagina, se eu tirar a pele, morreu. Né? Se eu cortar meu dedo, a ponta não volta. Né? Então existem manobras cirúrgicas, técnicas cirúrgicas para você levantar essa areola. Agora imagina uma areola que esteja lá embaixo, mais caída. As manobras cirúrgicas para levantar essa areola são mais complexas. A redução também é a mesma coisa. Porque você vai tirar o excesso do tecido e você tem que levantar a areola. Esse levantar que é a complexidade da cirurgia. Porque essas artérias, elas podem não bombear direito. A paciente pode ter uma intercorrência no pós-operatório, um inchaço, um hematoma, e essa artéria obstruir. E aí vem a necrose de areola. Então isso é muito falado hoje, né? Não temos que ter medo nesse sentido, temos que ter cuidado e enfrentar os riscos, né? Então é uma cirurgia gratificante que não é só estética, mas é muito realizada a mamoplastia redutora. Até assim, já operei pacientes com 16, 14, 15 anos. Geralmente, cirurgia das mamas, nós não operamos antes dos 18, só estética. Mas essa cirurgia já é diferente.
Pedro, em relação à média de idade, as mulheres são as que mais procuram por cirurgia plástica. E a média de idade, quem são essas mulheres? Ó, varia muito, tá? Pensou em cirurgia geral, né? Lipoaspiração, mama, abdômen, acima dos 18 anos. Pedro, já operei paciente de 77 anos. Mas acima do 18, tem mais casos da mulher que vai lá em busca de uma cirurgia que não precisa? É a idade que mais aparece assim? Olha, ou não? É muito variado, tá? Esses tempos atrás, umas 2 semanas mais ou menos, eu atendi uma paciente, 59 anos. Ela não teve gestação, um peso muito favorável, uma pele firme, e a queixa dela era que a mama estava caída. E estava? Exatamente. Na avaliação física, a mama estava na posição correta, não estava caída, com uma pele muito favorável e um tecido próximo de 300 ml só dela. Ô Pedro, mas assim, já vou te cortar assim, mas isso de acordo com você, especialista, para ela estava caída. Exatamente. E aí é um momento mágico da consulta, porque ela vai refletir sobre a mama dela. Aí a gente faz uma reflexão juntos. Você vai assim, explicar para ela que não e o porquê que não está caída. Exatamente. Então assim, olha só, tá vendo o conceito? Eu tô te explicando. Percebe que a sua mama não está caída, ela tem um volume bom. Então se você quer operar, ok, podemos fazer. Mas você precisa pelo menos se dar um momento para refletir se é isso que você quer. Porque toda cirurgia tem complicação. Amanhã você coloca uma prótese, pode ter dor, né? Os riscos são muito baixos, mas e aí, você está disposta a enfrentar? Sendo que você tem uma mama bonita, natural e na posição, você precisa pensar. E aí, essa pessoa resolveu fazer mesmo assim ou não? Ela tem 2 semanas que ela passou no consultório, mas já na consulta ela refletiu e já achou melhor não fazer a mama. Ai, que legal. Porque ela conheceu. Ô Pedro, mas assim, não é todo médico que faz isso que você faz. Eu não fico nem muito assim pesquisando. Uma pergunta que eu fiz assim, mas não sei, eu também, né? Mas eu imagino que não porque tem aquele cara, eu não vou deixar você falar isso aí porque também é antiético, mas eu imagino que tem aquele cara que não quer saber, que quer fazer a cirurgia, ponto final. Os profissionais, assim, não falando mal e tal, mas sempre, porque assim, sempre vão ter os profissionais que pensam diferente. É por isso que... O cara pensa assim, não, ela quer, eu vou fazer. Então numa situação dessa, eu não tenho como julgar se ele está errado. Sim. Eu tenho... Exato, porque ele é o que ela quer. Quem sou eu para acabar com o sonho dela, né? Então eu não posso julgar o profissional. Entendi. A minha linha de pensamento é essa. Eu concordo com a sua linha de pensamento, Pedro. Eu acho que você está certo aí sem entender nada de medicina. E às vezes o médico, ele vai nessa visão... Porque às vezes ele acha que ele está certo. Claro, o que você falou. Quem é a gente para julgar, né? Ô Pedro, e a questão do silicone, depois de um certo tempo, tem que trocar? Tem essa história ou não? É assim, Guilherme. Quando nós colocamos a prótese mamária, ela vem do fabricante, estéreo, e ela não vem com uma validade como se fosse uma medicação que a gente compra na farmácia, né? Então nós vamos trocar essa prótese se tiver alguma complicação ou alguma questão estética. Para você ter uma ideia, a principal causa de troca de implante hoje é estética. Então, suponhamos uma paciente que colocou prótese, ficou grande, ela quer reduzir. Ou colocou prótese há muito tempo, ela teve gestação, oscilou de peso, a mama caiu. Mudou. Não, então não tem troca, tem que trocar. Não. Exatamente. Então, a primeira causa é estética. Segunda causa, dor na mama. Tá. Tem isso, depois começa a doer? Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Para você ter uma ideia, o que acontece? O nosso corpo, ele não rejeita, não joga a prótese fora. Ele cria uma cápsula ao redor da prótese e ele isola. Essa cápsula é fininha, como se fosse uma folha sulfite. É uma cicatriz que o nosso corpo cria ao redor da prótese. E depois de alguns anos, ela pode inflamar. Pedro, mas o que causa isso? Tem várias hipóteses. A gente não chegou no acordo ainda final. Então tem vários estudos que mostram que são vários fatores e tal. E depende muito da cicatrização de cada paciente, se oscilou de peso ou não, se teve algum tipo de intercorrência, se fez a recuperação bem feita. Ô Pedro, por isso que é tão importante a conversa antes, porque às vezes a mulher faz a cirurgia, ela sente dor depois, ela vai falar assim, se você não me falou, né? Então assim, tem que conversar tudo, explicar tudo direitinho, o que pode acontecer. No momento da alta, tá? Eu acompanho as pacientes muito próximo e tal. Eu gosto desse contato, de estar junto, de ver essa evolução. E aí na alta eu sempre falo,
Me procura, independente do tempo, se a dor da mama aparecer e ficar constante, porque dores esporádicas são normais, ou se a mama começar a inchar, acontecer alguma coisa diferente. Independente se é Já procura o médico. Independente se é 1, 2, 10, 15, 20 anos, entendeu? Entendi. Ô Pedro, em relação a valores, o preço da cirurgia plástica aumentou no Brasil devido até esse esquema de padrão de beleza e tal, que está na moda, internet, todo mundo quer ficar igual a bonitona lá do Instagram. O que acontece, Guilherme, é o seguinte, quando a gente vai falar em preço... E depois eu quero falar sobre isso também, né? Muitas vezes a pessoa procura o mais barato e aí se dá mal. Quando a gente vai falar em preço, em tudo, né? Então, a gente não está, assim... Eu não estou entregando um celular para paciente, né? Então, eu nem gosto de falar assim, venda de cirurgia, porque não é a venda. A paciente ela tem que querer estar com aquela equipe, entende? É um serviço, é diferente. Então, o preço envolve muitos fatores. Tem toda uma equipe para auxiliar tudo. Então, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, no meu canal. Eu não sou sozinho. Eu tenho uma equipe muito qualificada, que eu treino, a gente está junto e nós temos o mesmo propósito da empresa. Uma equipe formada por quantas pessoas, Pedro? Hoje eu tenho 7 pessoas na equipe, tá? Fora, assim, as pessoas fora que às vezes a gente precisa fazer um freelance e tal. Entendi. Mas são pessoas qualificadas, são pessoas que os propósitos estão alinhados, né? E o propósito da empresa é muito bem esclarecido, né? Que o nosso propósito é, de fato, ajudar a pessoa, transformar ela de dentro para fora. Entenda que eu tenho a qualificação ótima para fazer cirurgia plástica, eu sei que eu vou entregar os resultados bons, mas a gente sabe que não é só isso. Então, assim, eu vejo assim, é obrigação minha ter a qualificação, entregar o resultado satisfatório, mas eu quero fazer o a mais, eu quero cuidar dela diferente, entende? Esse é o propósito. Então a equipe, ela busca isso. Então eu não sou sozinho, não tem jeito. Entendi. Tem uma fisioterapeuta que me ajuda, eu tenho 2 enfermeiras, eu tenho um anestesista que me ajuda. Lá no consultório eu tenho as meninas da recepção, as secretárias, eu tenho a Sheila da administração. E tudo isso tem um valor. Exatamente. Né? Então, assim, é o que a gente está falando, que às vezes tem o mais barato, mas não tem toda essa estrutura que você tem para oferecer. E o acompanhamento, ele é muito próximo. Entende? Então, assim, tem pacientes que me ligam, sei lá, tem 3 anos de cirurgia, Pedro, aconteceu isso. Eu estou disponível. Eu não consigo ser diferente. Ô Pedro, e aí não tem uma média no Brasil de, por exemplo, um preço? Porque cada médico tem uma equipe, tem um jeito de fazer, tem um propósito ali para o trabalho dele, né? Não tem uma, por exemplo, assim, hoje quanto custa em média uma cirurgia plástica para colocar silicone? É assim, ó, se você começar a se adentrar um pouquinho nesse mundo, assim como as mulheres que estão pesquisando aí, vão começar a observar redes sociais de vários cirurgiões plásticos. Então existe hoje um movimento de manada que eu falo, né? Que é o fluxo, onde os médicos eles agregam valor na sua cirurgia, e é assim que eles acreditam, com relação à tecnologia. Então eles fazem um marketing puríssimo sobre a tecnologia, onde a tecnologia é o diferencial do resultado que aquela paciente vai ter. E aí eles cobram cirurgias caríssimas. Eles agregam valor na cirurgia com relação às tecnologias. Eu volto a repetir, eu uso tecnologia, gosto dos resultados, dentro das limitações e dependendo da indicação. Então tem muito caso bom, tá, com pele favorável, onde vai fazer uma cirurgia, o resultado vai ficar bom de qualquer maneira, porque a paciente tem tudo favorável, ela treina, ela faz atividade física, ela é magra, tem pele boa, e se coloca aquela tecnologia ali para agregar valor na cirurgia. Então esse é um alerta que eu deixo sempre. A tecnologia é boa, mas depende da indicação. Agora, e todo o cuidado, o respaldo, né? Então por que alguns cirurgiões, essa é a minha indagação, eles cobram cirurgias caríssimas? Porque caríssimas quanto, Pedro? Dá pra gente citar assim uma cirurgia que é caríssima, que colocou essa tecnologia e tal, que você fala, meu Deus, não tá? Sim, tem cirurgião tá muito caro isso aí. Sim, tem cirurgião cobrando R$100 mil uma lipoaspiração. R$100 mil. R$90 mil uma lipoaspiração. E qual seria o valor mais próximo que todos os médicos geralmente cobram? Assim, olha, pra gente ter uma noção. Olha, quanto que tá caro? Para te falar a verdade, eu não tenho ideia. Eu não fico pesquisando. Mas é porque não tem jeito. Naturalmente eu recebo alguns casos onde a paciente chega e fala, Pedro, nossa, mas ó, aconteceu me cobraram isso. Me cobraram 100 conto lá. Então, assim,
vai ter aquele público que vai querer pagar. Você concorda? Sim. Que sempre vai ter o público para cada médico. Agora, porque tem aquela pessoa que não pesquisa, que de repente acompanha ali o vídeo no Instagram e ficou ali iludida com aquilo. Então assim, hoje eu atendi uma paciente e falou assim: eu fui naquele médico famoso. Meu, rede social hoje todo mundo é famoso. É verdade. Vai. Todo mundo entende de tudo, todo mundo é famoso. Quem que não é famoso hoje em rede social? Deu para entender? Se o perfil da pessoa for aberto, o perfil dela vai estar disponível para todo mundo. Exatamente. É famoso. Então agora, aquela questão daquela pessoa que foi bem atendida, com resultado bom, que indicou aquele boca a boca real, não, aquele profissional, é isso que a gente busca. Conversou, me explicou tudo, como vai ser, como é o pós e papapá. Exatamente. Eu queria tanto, ele me falou que não seria bom. Então, olha, ficou legal, tô feliz, tô satisfeito. Então, se a gente observar, existe essa... E assim, vai ser cada vez pior na minha visão. Porque as tecnologias, como eu disse, elas ajudam. E cada ano agora vai surgir uma tecnologia diferente. E aí eu vou além, Pedro. Esse dia eu conversei com... Ele é professor da USP de GO, o Salata, e ele comentou comigo o seguinte: hoje em dia tem muita faculdade formando médico à torta e direito aí, e esses médicos não saem capacitados. Ele até falou o seguinte, que na visão dele seria até legal ser como o direito, de ter uma prova lá. Então, o que você falou, pode piorar. Você acredita que pode ficar ainda mais difícil a situação aí da plástica no Brasil? Sim. Nos últimos anos, né, de fato, abriu muita faculdade de medicina, né? E os profissionais vão se formar e eles vão cair no mercado. E as qualificações elas vão caindo também, né? Por isso que e existe toda essa questão. Para você ter uma ideia, Guilherme, quando a gente vai falar em empregabilidade, a medicina ela tem 100% de empregabilidade. 100%. O cara vai sair da faculdade, ele vai conseguir trabalho. Ele vai arrumar um plantão ali. Sim, e tal. Sim. Então talvez isso seja o objetivo dele, a parte financeira. E vai chegar uma hora que essas pessoas ela vai conseguir. E aí é um risco para quem cair na mão dele, né? Mas aí assim, imagine você, o que eu sempre falo. Você pode atingir um patamar financeiro altíssimo, né? Ter objetivos materiais e conquistar. E aí, de repente, você chega lá e fala, cara, e meu propósito? Cadê? E tem acontecido isso na medicina. Tem muita gente largando a medicina. Porque... ele conseguiu dinheiro com aquilo, mas não... E assim, o médico ele está muito desvalorizado. Está complexo. Uma parte dessa culpa é da sociedade em geral e a outra parte são dos próprios médicos, né? Que a gente acaba perdendo a confiança por conta disso, né? Agora, existem os profissionais bons, existem os profissionais qualificados, entende? E quanto mais profissional tem no mercado, mais você tem que pesquisar, entende? É diferente você ter um número restrito de médicos se formando, que tem uma certa qualidade, do que ter muitos, não adianta. A qualidade vai se perder. Por isso que a gente tem que procurar muito bem, entende? Pedro, e aí agora sim, a gente ficou de falar algumas histórias. Tem alguma história, ou algumas histórias que você pode contar aqui, cirurgias complexas e que no final deu tudo certo, ou alguma história curiosa? Fica à vontade aí para a gente curtir um pouco desses bastidores. Tá, vamos lá. É muito interessante que assim, existem inúmeros casos, né? E os casos que a gente fica mais assim enaltecido, mais feliz, são esses casos de pacientes que perdem muito peso. Porque todo mundo sabe que não é fácil perder peso. De jeito nenhum. Então, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu atendi uma paciente e ela veio até a consulta, porque hoje é muito assim, tem médico que nem atende paciente acima do peso. Eu não, eu quero que a paciente venha, né? Lógico que existe toda uma questão de agendamento, tal, tem um tempo para essa consulta. Mas quando a paciente vem, eu gosto porque eu tento mostrar para ela sobre a saúde, sobre algumas coisas, por que perder peso. E essa paciente foi a mesma coisa, minha rotina de consultório. E eu falei para ela perder 50 quilos. E eu disse para ela, tenta primeiro. Ela já foi lá querendo entrar na lipo. Então, muitas vezes a mulher vai sem conhecer, né? Então, eu não culpo ela. Ela não sabe, a gente tem que informar.
Entende? Você tem que ter tempo de qualidade na consulta para informar o caso, sabe? E de repente ela tentou perder peso, não conseguiu, falou, bom, eu vou para ali porque é a salvação. Exatamente. E aí, a gente conversou bastante sobre perder peso, né? E aí eu falei para ela, a cirurgia bariátrica é uma opção. Muita gente tem um pouco de preconceito com a bariátrica, mas aqueles casos onde a mulher não consegue de jeito nenhum, ela tenta tal, é preferível para ela ter saúde. Então a cirurgia plástica hoje está muito estabelecida. Então ela vai trazer vários benefícios. Desculpa, a cirurgia bariátrica. Bariátrica. Vai trazer vários benefícios. Cirurgia bariátrica é diferente da lipoaspiração, né? Diferente. Então a cirurgia bariátrica, você vai diminuir o tamanho do estômago, vai fazer uma interconexão do intestino para ela emagrecer. Ali você tira ali um excesso ali que está sobrando. A lipo tira a gordura embaixo da pele. Gordura embaixo da pele. Exatamente. E aí, Pedro, se ela tinha que perder 50 quilos, o que ela falou pra você? Você tá louco, não vou conseguir. E aí, ela... A maioria das vezes, né, essa reação é um choque, né, na consulta. E aí, foi como eu disse, é a maneira que você passa. Essa paciente voltou depois de 1 ano e pouquinho e ela tinha perdido 60 quilos sem bariátrica. Em quanto tempo? Em 1 ano e meio, mais ou menos. Foi bem, hein, Pedro? E aí? E aí ela falou, não vou, não quero mais, ou mesmo assim ainda... E aí... Aí você ajeitou ali o que precisava. E aí, esses casos onde há grande perca ponderal, né, perde bastante peso, sobra muita pele. Muita pele. Então aí você entrou com esse procedimento. Exatamente. E aí depois a gente foi para a cirurgia, deu tudo bem, graças a Deus, está de alta. Mas veja, é um caso complexo, porque eu vejo que no consultório, às vezes eu falo para o paciente perder, sei lá, 10 quilos, 5. E não consegue. E a gente tem pessoas que são determinadas, persistentes e que vão atrás. Isso vai depender de cada pessoa. Então, quando a paciente quer, quando a pessoa quer algo, ela consegue. Basta ela ir atrás. Ô Pedro, e tem o caso, depois de repente você vai lembrando outra história aí, mas tem o caso também de uma mulher que de repente quer fazer, aí eu vou na bariátrica, que hoje também, eu imagino que está na moda, que eu tenho ouvido muita gente falar que tem feito essa cirurgia. Essa pessoa precisa, sei lá, se ela conseguir perder 20 quilos, ela não vai precisar da bariátrica, mas ela diz que não consegue perder isso aí, tem que fazer, e aí quer fazer a bariátrica. Você também vai conversar nesse sentido, de atividade física, mudar hábitos alimentares, e de repente e aí ela não vai aceitar e vai encarar essa cirurgia. De repente ela pode até arrumar complicação nessa cirurgia. Guilherme, o que acontece? Toda cirurgia tem risco, certo? Aí o cirurgião geral, né, o cirurgião do aparelho digestivo, existem alguns protocolos para fazer a cirurgia ou não. Mas sempre é o risco, certo? Certo. Os riscos eles são baixos se a cirurgia é bem indicada sempre. Entendi. Se é bem indicada. Exato, só que nunca é zero. Só que o que acontece, o que eu vejo, que tem um risco, ok, mas sabe o que tem acontecido muito? Várias pacientes pós-bariátricas que não mudaram o pensamento, os hábitos, a mentalidade, elas perdem toda a cirurgia e voltam a ganhar muito peso. Isso está acontecendo muito. Porque ela não mudou a cabeça. Exatamente. Mas como mudar a cabeça, Pedro? Difícil, né? Mas aí depois tem que passar por um tratamento depois da cirurgia, né? Assim, é psicológico. O que eu sempre falo é o seguinte, ó. Aquela paciente que vai para a cirurgia plástica, por exemplo, e ela não teve esse encontro com ela mesma, refletiu, perder peso, atividade física, mentalidade, ela vai perder o resultado rápido. A cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Mesma coisa. E tudo é uma questão de hábito. É a questão de hábito. Então imagina aquela paciente que fez uma cirurgia bariátrica com 40 anos. E 40 anos ela comeu errado. Se ela não mudar o jeito, então, ela vai voltar a engordar. Então a cirurgia é uma aliada. Não é a salvação, não é um milagre. Exatamente. Então ela tem que aproveitar o momento da cirurgia onde ela vai ter restrição alimentar, porque ela não vai conseguir ingerir grandes quantidades, e fazer uma dieta, fazer atividade física, seguir uma orientação, porque ela vai criar um hábito depois. Ô Pedro, em relação à bariátrica, depois que a pessoa faz a bariátrica, além de engordar, o que mais essa pessoa pode sofrer assim, de repente? E aí não que a cirurgia até era indicada e tal, mas o que pode acontecer assim, de repente, numa bariátrica, para a pessoa saber os riscos, para essa história aí da gente não... tô gordo, quero fazer a bariátrica, para a pessoa saber exatamente o que pode acontecer. Como você tem diminuição do estômago e alteração do aparelho intestinal ali, você tem desvio do trânsito, que a gente fala, você encurta, entre aspas, o intestino,
você tem grandes déficits de absorção. Então, o tempo todo, a paciente que fez cirurgia bariátrica tem que estar acompanhando, de preferência com um nutrólogo, uma nutricionista, um endócrino, avaliando as vitaminas, repondo as vitaminas, tá? Tem pacientes que têm muita anemia, deficiência de ferro, vitamina B12. Cabelo, não é, Pedro? História de cair cabelo. Exatamente, porque tem todas essas questões aí de absorção, né? Entendi. Então, ela tem que se alimentar muito bem. Aí é que tá. E aí a cabeça dela não está preparada para isso. Então, ela vai alimentar menos, quantidades menores. Porque ela vai ter menos fome, estômago menor. Exatamente. Mas é onde mora o perigo. Exatamente. Só que aí ela tem que alimentar com uma quantidade menor, só que uma comida saudável. Aí é que tá. Aí que tá. Pedro, lembrou mais alguma história? Acho que nós estamos já caminhando para o fim, né? O nosso diretor já balançou a cabeça, senão a gente vai longe aqui, Adriano. Eu vou fazendo pergunta para o Pedro. O Pedro é bom de conversa, nós vamos tirando todas as dúvidas sobre cirurgia plástica. Mais uma história para a gente finalizar, Pedro, uma história também que ficou marcada já na sua carreira e que dá para compartilhar aqui com a gente, ou uma história bacana de uma conversa com uma paciente que ela mudou de ideia também. Cara, olha só. Fazendo uma reflexão aqui, né, para a gente finalizar. Há uns anos atrás, eu tive uma paciente que ela tinha... Olha só, ela foi atropelada. Então, ela sofreu um traumatismo abdominal. Ela teve que fazer a cirurgia no abdômen 2 ou 3 vezes, ficou com bolsinha de colostomia, sabe o que é ou não? Sei. Né? Então, como ela teve alguns problemas, ficou com aquela bolsinha que ficava eliminando as fezes. Uhum. Aí depois evoluiu bem, graças a Deus ela evoluiu bem, mas teve muitas cirurgias. Né? E essa paciente ela chegou no consultório com uma cicatriz muito alargada, porque foi uma cicatriz grande aqui no abdômen. É uma paciente jovem, com seus 22, 23 anos. Triste com aquela cicatriz. Teve um queloide ali, alargou a cicatriz e tal. E essa paciente ela chegou muito triste, né? E ela ia para a cirurgia, a gente foi para a cirurgia para corrigir. Então, além da gente corrigir a cicatriz, tirar os excessos de pele, aí eu consegui fazer um pouco de lipoaspiração. E mesmo assim, essa paciente ela ficou com uma cicatriz muito grande no abdômen. Melhorou do que ela tinha, mas ela continuou com a cicatriz. E ela estava super satisfeita, super feliz. Para ela, exatamente. Melhorou, ficou legal. Melhorou muito. Por quê? Porque ela teve a experiência desses traumas. Ela soube valorizar a vida. Ela teve uma cicatriz alargada. Boa, de arrepiar isso aí, Pedro. Valorizar a vida. Então, assim, ela foi para uma cirurgia onde ela ganhou uma cicatriz ainda muito grande, com a estética melhor, mas ela estava bem, feliz, satisfeita. Né? E eu vejo que muitas mulheres vão para uma cirurgia plástica e não tem esse sentimento de gratidão. Então, muitas vezes, a gente tem que estar reforçando isso todo dia. Agradecer a Deus, ser grato à vida, à saúde, que está tudo certo, tudo bem, que a cirurgia pode te dar uma cicatriz que às vezes pode ficar feia assim, mas você vai ter um melhor resultado, mas a primeira questão é gratidão, entende? Então, esse caso foi um caso bem emocionante. Então, assim... para as pessoas seguirem como exemplo. Então, você viu 2 exemplos diferentes. Uma que teve que perder muito peso e uma que teve um trauma, que além de uma cirurgia estética foi reparadora. E são sentimentos de gratidão que a gente tem que levar para a vida. Pedro, é aquela história que de repente uma cicatriz ali que você tem faz parte da sua vida, do seu aprendizado, né? Exatamente. Um pouco disso. A história, né? A história da pessoa. Pedro, para a gente finalizar, uma pergunta. E para você? Como é depois de você fazer uma cirurgia e a pessoa se olhar no espelho e falar que está feliz, que ficou bom, te agradecer, né? Depois sair falando para todo mundo que esse médico é bom e indica. Como é que é isso para você? Que eu imagino que você não faz isso por dinheiro. Eu acho que assim, nesse bate-papo ficou bem claro isso. Você gosta do que faz, você tem amor pela profissão. E como é que é isso para você? Olha, o que me move, na verdade, são esses propósitos aí, entende? Só que o mais importante para mim é que quando a paciente vai até o consultório, além dela ter essa melhor estética, ela tá bem com ela mesma, né? Tem alguns casos que as pacientes elas não se encontram bem. Então, assim, até nisso a gente vai a fundo. Então, às vezes, um problema de relacionamento, né? Um problema no trabalho, mudou a vida. Aí a paciente, nossa, Pedro, tá tudo bem, nossa, tô muito feliz, mas olha, aconteceu isso. A gente para o momento da consulta,
vamos conversar, vou dar minha visão de mundo, sabe? Então essa troca para mim é muito importante. É o que move a gente, né? Legal. E assim, e a Bíblia fala, né? A gente está aqui para crescimento próprio. Então, uma coisa... A gente está aqui para evoluir. Exatamente. Então, assim, veja, se a gente não tiver aqui, eu, você, o Drick está aqui nas câmeras e tal, e o mundo estiver aqui, o mundo vai acontecer, vai para frente, Sim. entende? Então, Deus nos colocou aqui para a gente poder ter uma construção melhor de nós mesmos, entende? Então, eu procuro ser o melhor a cada dia. Não só como cirurgião, mas como pessoa também. Muito bom. Pedro Morales, cirurgião plástico, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Vamos combinar mais vezes aí. Esse assunto foi muito bacana. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gui. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Bom, e aí eu vou deixar o convite para você, hein? Você aí que pensa em fazer um podcast, um videocast, porque aqui tem imagem e, claro, tem áudio, você pode entrar em contato com a gente para você fazer o seu podcast aqui no Speak Studio. Você pode fazer o seu podcast gravado, ao vivo. Ah, você aí não sabe o que falar, não sabe o que fazer. A gente prepara tudo para você. Entre em contato com a gente. Speak Studio, um estúdio diferenciado, iluminação adequada, microfone também adequado, câmeras profissionais, tudo para deixar tudo certinho para você. Então, entre em contato com a gente para você fazer o seu podcast, o seu curso online, a sua reunião de trabalho. Tudo pode ser feito aqui no Speak Studio, um local de fácil acesso com estacionamento. Legal? Logo, logo a gente se encontra num próximo Speak Studio. Até a próxima. Tchau, tchau. Speak Studio.